Trilhas da Democracia estreia debatendo as expectativas em relação ao governo Jair Bolsonaro. No programa de hoje, o foco será Estado e Sociedade. Os nossos convidados são Michel Zaidan, historiador, cientista político e professor titular da UFPE, e Carlos Veras, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores e deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu começaria perguntando a vocês se a democracia brasileira encontra-se em risco. E quando eu falo de democracia brasileira, eu estou pensando tanto as instituições quanto os movimentos sociais. Michel. Olha, tem ganho curso nas discussões ultimamente a expressão fascismo democrático. Essa expressão ela surgiu em razão de um artigo do Antônio Negri, há pouco, sobre o Brasil, falando do que ele chama de um fascismo atenuado ou da utilização de expedientes autoritários por um governo que se diz democrático, né, ou legitimado pelas urnas, mas que, no fundo, são recursos antidemocráticos, não é? e autoritários. Né? Eu acho que a caracterização que se pode fazer do Estado no Brasil, a partir disso, é que, de fato, nós estamos diante de uma conjuntura onde há uma incorporação, digamos assim, né, de um autoritarismo no corpo das instituições formalmente democráticas. Esse é o maior perigo, que é usar a lei para perseguir a oposição, para perseguir os adversários, os sindicatos, o movimento social. Para mim, a pior forma de autoritarismo que pode haver num governo como este é você ter aquela aparência de legalidade, aparência de um governo racional legal, como dizia Max Weber, não é? Mas para esconder um conteúdo, uma essência eminentemente autoritária. Isso é possível, porque as ditaduras produziram constituições. Esse é que é o fato. Regimes de exceção que se tornaram institucionalizados a partir de uma Constituição. De 37, a chamada Constituição Polaca, de 67, com a ditadura militar. E eu acho que desde a chamada lei antiterror... Pronto, eu gostaria de pegar esse ponto. Será que, Carlos, a nova proposta da lei antiterrorismo não abriria espaço para o cumprimento daquilo que o presidente eleito já disse de combate de todas as formas de ativismo, o que significa perseguição aos movimentos sociais? Sem dúvida alguma. Agora, eu só queria resgatar um pouco todo o processo democrático no país. Nós vivemos numa jovem democracia, que foi duramente ferida, né, o Estado Democrático de Direito, em 2016, com o impeachment da presidente Dilma, com um golpe disfarçado de impeachment, né? Então, uma presidente cassada do seu mandato, sem ter cometido um só crime. E você ter hoje um presidente, o ex-presidente da República, preso, sem provas, sem ter cometido nenhum crime, fruto de uma perseguição política. Então, o Estado Democrático de Direito está sob atentado permanente. E, sem dúvida, a lei de combate ao terrorismo, o Jair Bolsonaro colocou durante todo o seu período de preparação para a candidatura e também durante toda a campanha, de utilizá-la e de utilizar os movimentos sociais, exemplo do MST, do MTST, como movimentos terroristas. Ele pode, sim, e não temos dúvida que ele pode querer utilizar dessa lei para enquadrar os movimentos sociais, o movimento sindical, para aprofundar a perseguição, a criminalização. Nós tivemos agora na Paraíba 2 companheiros assassinados dentro de casa. Então, isso aflora neles o processo de fascismo, de ataque, de repressão aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Não tenho dúvida que ele vai utilizar de todas as forças e formas para nos atacar. Mas eu acredito muito na força da organização do movimento social, do movimento sindical, porque movimentos não se acabam.
porque é fruto de uma livre organização, de uma consciência da classe trabalhadora, das pessoas, e ele vai tentar, mas não vai conseguir. Para isso, nós precisamos ajudar muito e apostar na força das organizações. Então, no Congresso Nacional, nós vamos ter um trabalho redobrado para que ele não atente cada vez mais contra a democracia, como ele prometeu de fazer. Ele, por exemplo, não reconhece que houve um golpe. Ele defende a ditadura militar. Golpe de 64. De 64. Diga-se de passagem. E ele defende uma intervenção como essa. Ele coloca que era ali para ter matado pelo menos 30 mil. Matar mais, né? O filho dele fala que ter 100 mil pessoas presas não influi nada, então não há problema quanto a isso. Então é um processo de repressão que, com muita resistência, com muita mobilização, a gente precisa superar essa etapa, porque precisamos construir, inclusive, uma frente ampla em defesa da democracia. É o Estado democrático que está em risco, que está em jogo. Michel, o que esperar do judiciário? Existe um intelectual português muito lido no Brasil que fala de um judiciário capturado. E aí eu me lembrei, enquanto o Carlos relembrava essa trajetória, de que o novo presidente do STF, o ministro Toffoli, definiu 64 como um movimento, dizendo que não usava mais a expressão golpe, fazendo, na verdade, uma leitura completamente equivocada daquilo que o Daniel Arão Reis, filho, vem escrevendo há tempos sobre o golpe 64. O que esperar desse judiciário? Nada, porque ele próprio já mandou dizer que chegou a hora do judiciário se recolher a sua insignificância, vamos dizer assim, né? Triste. E porque deixar que os políticos façam política. É o caso de lembrar que o Toffoli foi monitorado por um general durante a campanha eleitoral. Aquilo nunca foi devidamente esclarecido. Ele disse que foi ele que convidou o general para ser assessor. Não é verdade. O general foi posto lá para assessorá-lo, bem entendido, monitorá-lo durante a campanha eleitoral. Então, vamos dizer que ele já vem sendo fiscalizado, controlado já há algum tempo, né? Agora, o que eu acho mais crítico é essa fronteira que está ficando cada vez mais frágil entre democracia e ditadura. Porque o que se costuma dizer é que não há uma afinidade eletiva entre capitalismo e democracia. Isso aí é um equívoco. O capitalismo tanto pode utilizar os ritos da democracia quanto da ditadura, desde que lhe convenha, não é? Então, o que nós estamos vendo é que tem um regime no Brasil que é formalmente democrático, que ainda se reconhece na Constituição de 88, embora venha aqui também rasgando a Constituição, mas, essencialmente, ele é autoritário. Mas o que fez o seu Sérgio Moro, enquanto juiz de primeira instância, já estava se vendo que nós não estávamos mais no regime da democracia, nem burguesa, nem proletária, nem nenhuma. Porque ele, mais de uma vez, infringiu a lei, sendo juiz como era, e nenhuma punição ele sofreu. Não houve nenhuma censura, nenhuma sanção, nem coisa nenhuma. Então, se um juiz de primeira instância se arroga esse poder de ferir a Constituição quantas vezes quiser e não acontece absolutamente nada, aí a gente já começa a colocar essa democracia sob suspeição, né? Dizia um antigo que já está aposentado também, colega nosso, escreveu um livro chamado Frágil Democracia, dizendo que os militares sempre tutelaram a ordem civil, que o grande problema da Constituição de 88 foi não ter constitucionalizado o papel dos militares, de forma que eles continuaram como tutores, tuteladores da ordem civil. Então, dentro de uma situação como essa, você não pode dizer que há uma democracia forte ou consolidada. Nós temos uma democracia fragílima, que agora, eu acho, que vai se confundir cada vez mais com um regime autoritário.
não é? Eu não quero nem me valer aqui das palavras daquele teórico alemão que era muito simpático ao nazismo, que é o Carl Schmitt, que dizia isso é irrelevante. Essa distinção entre democracia e ditadura, ela é irrelevante. E Carl Schmitt, inclusive, fazia a defesa da introdução da violência no corpo das leis. Das leis. E eu gostaria de voltar, então, diante, Carlos, do que o Michel acaba de narrar, eu estou pensando aqui, o Poder Executivo e uma boa parte do Poder Legislativo vão se encontrar nas mãos de um setor que reúne interesses das igrejas evangélicas, do grande capital, dos grandes bancos, do agronegócio, dos interesses vinculados à indústria armamentista. Não é? Então, Executivo e Legislativo estariam, digamos, formando um bloco de poder com a anuência do Judiciário. Não é? E como os movimentos sociais, e quando eu estou falando aqui dos movimentos sociais, eu estou pensando nos movimentos sociais do campo democrático popular, seja lá qual seja a designação. Como pensar, então, os mecanismos de resistência dentro de uma situação tão adversa assim no campo da institucionalidade? Olha, os movimentos populares, né? Porque movimentos sociais você tem de direita, tem de esquerda, mas os movimentos sociais do campo popular, por isso que eu falei, inclusive, anteriormente, da frente ampla. Essa resistência não vai se dar apenas pelos movimentos sociais populares. Movimentos sociais, incluindo um movimento sindical. A frente ampla, deu com partidos, com intelectuais, diversos setores da sociedade na defesa principal da democracia, do Estado democrático de direito. Nós vamos ter que nos reinventar nesse processo. Há um processo que necessita de muita mobilização e de muita unidade. Nós temos usado, inclusive, um termo, uma terminologia, uma frase que era utilizada, inclusive, na época da ditadura. Ninguém larga a mão de ninguém. Mas para a gente não largar a mão de alguém, primeiro a gente tem que pegar na mão. Tem que pegar na mão, alcançar a mão da pessoa. E tem um setor da sociedade que está sendo marginalizado a todo instante. Nós temos jovens negros sendo assassinados nas comunidades, nas periferias. Nós temos as mulheres sendo atacadas, a comunidade LGBT. Então, o conjunto das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos partidos, do campo de esquerda, de centro, que defende a democracia, que defende os direitos sociais, nós precisamos construir uma frente ampla. Sou defensor de uma grande frente ampla para poder defender e proteger o conjunto dessa camada social, desses trabalhadores que sofrerão, que vão continuar sofrendo muitos ataques aos seus direitos. Nós tivemos um ataque direto à Constituição Federal com a PEC do teto dos gastos. Hoje a gente vê no estado de Pernambuco as prefeituras com muita dificuldade de sobrevivência, porque há um congelamento nos recursos da saúde, da educação, na parte vital de sobrevivência das populações. Então, a gente precisa dessa frente, inclusive, para ter essa proteção dos trabalhadores, reforma da Previdência sendo colocada, para criar um título de capitalização, para acabar com a Previdência Pública, a educação pública também. Há uma tentativa aí do governo de Bolsonaro de implementar e privilegiar a educação privada. É um atentado direto à educação pública, à Constituição Federal. Mesma coisa com o SUS. Então, há um setor dentro do governo de Bolsonaro para poder se alimentar desse governo. Como é que o movimento sindical, que atua com uma parcela da população trabalhadora, da classe trabalhadora empregada, pode estabelecer nexos com esse setor cada vez mais amplo da população brasileira, constituída ou por desempregados ou por trabalhadores precários? Essa é uma dificuldade que o movimento sindical tem enfrentado. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Pode ser que hoje já tenha um pouco mais. O sindicato ele representa aquela base que está em função, que está trabalhando, né? Tanto os sindicalizados como os que estão na sua base. Quando eles perdem o emprego, eles perdem a representação sindical. Os sindicatos ficam com muita dificuldade de poder representar o desempregado, o trabalhador ali, que era da sua base, que acaba migrando para outra base
de trabalho. Então, essa é uma realidade e uma dificuldade encontrada no movimento sindical. Eu tenho feito esse debate dentro da CUT, com as centrais sindicais, que o movimento sindical precisa criar, construir uma política para o conjunto dos trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, até para um processo de recolocação dentro do mercado de trabalho. Porque a grande maioria desses trabalhadores estão indo para o trabalho mais precarizado possível, principalmente agora, depois da reforma trabalhista, que cria o trabalho intermitente, que o governo Bolsonaro agora apresenta uma proposta de criar uma carteira de trabalho verde e amarela, que é aquela carteira de trabalho sem direito algum, e o trabalhador acaba ficando sem representação, sem direitos. Então, essa é uma política para os desempregados, para o conjunto dessa massa de trabalhadores, que o movimento sindical precisa debater e precisa encontrar uma saída, para ajudar nesse processo, para acolher, para ter um processo de ajuda ao conjunto desses trabalhadores. Eu tenho feito esse debate e o movimento sindical precisa encontrar um caminho para ajudar ao conjunto desses trabalhadores. Michel, eu gostaria de voltar ao início da tua fala, quando você falava da expressão do Tony Negri, fascismo democrático. Veja, tanto o nazismo como o fascismo se constituíram como regime a partir de eleições democráticas. Ou seja, o nazismo e o fascismo chegam ao poder através de mecanismos democráticos, né? Através do voto. É possível fazer alguma analogia, não caracterizando esse governo Bolsonaro como sendo fascista, mas quais as analogias que podem ser feitas e que acabam construindo a ideia de que a crise da democracia pode se dar através de mecanismos democráticos? Sem dúvida nenhuma. Nós temos discutido ultimamente uma expressão estado de exceção episódico. Essa expressão eu vi pela primeira vez num debate da professora Liana Cirne Lins, da Faculdade de Direito do Recife, numa mesa lá na faculdade. Não é um estado de exceção pronto e acabado, né? Mas ele é um estado de exceção, como ela chama de episódico, no sentido de que ele enseja intervenções seletivas da polícia, da repressão, contra determinados setores da nossa população, que a gente chama uma modalidade de lombrosianismo social. Antigamente se distinguia determinadas pessoas como sendo criminosas natas ou inatas, por conta de certos traços físicos, fisionômicos. Hoje, esse estado de exceção episódico, ele acerta, né? Ele distingue, ele alveja, ele mira em certos, não é indivíduos, é grupos sociais. Ele se apoia nessas intervenções repressoras, seletivas, contra determinados grupos sociais, pretos, pobres, homossexuais, transexuais, digamos assim. Hoje a gente pode colocar os indígenas estão nessa condição, as putas também poderiam ser incluídas nesse lombrosianismo social. Jovens de periferia. Jovens negros de periferia, inclusive. Então, por isso que ela chama de estado de exceção episódico, em função da seletividade da repressão sobre determinados grupos. Mas há uma coisa mais grave ainda nessa seletividade da repressão desse estado de exceção. É que ela pode se estender a grupos de oposição ao governo, dependendo da conveniência política de quem está lá, de plantão, né? Isso já ocorreu desde 2013, porque a expressão dela vem de 2013, quando, com base na lei antiterror, começaram a se fazer intervenções seletivas contra determinados grupos sociais, que eram grupos que estavam fazendo oposição ao governo federal, ao governo do estado de Pernambuco, aqui também. Muita gente foi presa, intimidada, não é, por conta da sua posição política, não foi por outra razão. Criou-se uma jurisprudência estranha, muito estranha, desde essa época, né? Uma delas dizia o seguinte: o sujeito pode ser preso pela autoridade policial
a partir da presunção de que a pessoa pode ou vai cometer algum crime. Não é? Então, o princípio de presunção de inocência foi abaixo com essa. Passou a ser substituído pelo princípio de suspeição, não de presunção de inocência, mas de presunção de suspeição, diga-se de passagem. Não é? O próprio Moro inventou, né, uma famosa doutrina da domínio dos fatos. Isso é uma jurisprudência estranha essa, bastante aplicada durante a Lava Jato. Não é? A condição coercitiva em determinados casos também é um abuso, aquilo foi um abuso. Né? Ter que avisar a autoridade policial com antecedência que será feita uma manifestação em tal lugar, assim assado, tal hora. Desde quando se pede permissão à polícia para se organizar uma manifestação de protesto? Isso se dá em regimes que são regimes fascistas, regimes autoritários. Agora, tem uma coisa, Marco. A expressão fascista, para o caso do Brasil, ela é complicada, porque a discussão, que não é nova, é uma discussão já mais antiga, o fascismo como o nazismo requer uma base de massa organizada, que é o que nós não temos. Será? Organizada, eu acabei organizar. Essa é uma discussão. Um dos artigos que me causou mais impressão, analisando a conjuntura em que a gente vive, foi do Paulo Arantes no Brasil de Fato. E ele dizia que há um renascimento da política no Brasil. E o renascimento da política no Brasil não se deu através de uma maior participação da esquerda, mas sim da participação de massa de grupos de direita e de extrema-direita. Aí é outra coisa. Porque o nacionalismo de direita, que se liga à defesa da pátria, à defesa da família, à defesa da religião. Mas não é ainda aquela base de massa organizada do nazismo e do fascismo. Carlos, ela é difusa. É isso que a gente está conversando aqui. Nasce em junho de 2013. Se você fizer uma periodização dessa conjuntura que acabou levando ao impeachment da presidente Dilma, à prisão do ex-presidente Lula, isso nasce em decorrência das transformações de junho de 2013? Eu acho que a gente não conseguiu fazer uma leitura correta daqueles movimentos de julho de 2013. Eu acho que a gente não conseguiu entender bem aqueles movimentos. Porque, por exemplo, a pauta contra a corrupção, pauta em defesa da educação, da saúde pública, são pautas nossas, né? Da esquerda. Nossa, né? Você tem um presidente eleito agora que teve a sua principal pauta contra o sistema. Ele não foi eleito por conta do antipetismo, por conta simplesmente com a pauta de combate à corrupção. Ele se baseou numa política e numa pauta de antissistema. Logo ele, que é fruto do sistema. Há 28 anos no Congresso Nacional, participa do processo do sistema como um todo político, é o pior que tem do sistema. Está agora comprovado envolvimento direto com corrupção dos seus filhos, do processo como um todo. Então, não tem nada do anticorrupção. Então, acho que faltou, acho que a gente não teve a leitura correta e uma pauta que sempre foi nossa acabou sendo capturada pela direita e por aqueles que cometem, inclusive, o processo de corrupção e que são representantes desse sistema, né? Acho que faltou, inclusive, a gente fazer uma reforma ampla, uma reforma política, e acabou a gente chegando no estágio que estamos hoje com um presidente que não tem a mínima condição de presidir o país.